Boa tarde a todos, começando aí mais uma aula de sinais e sistemas. Na aula de hoje a gente vai trabalhar com o último conteúdo que vai cair na nossa primeira avaliação. Só lembrando aí como é que está funcionando o cronograma dos próximos dias, né? Na próxima terça-feira nós teremos a nossa aula de revisão. Na quinta-feira da semana que vem, pessoal, ficou como atividade de planejamento. Vocês sabiam que era o feriado, né, Dia do Servidor Público, dia 28, então não haveria aula. A comemoração do Dia do Servidor Público foi trocada para segunda-feira, que já era um recesso acadêmico da véspera do dia de finados. Então, nesse dia, agora não é mais o feriado nosso. Não vai haver aula, porque ficou agendado como período de planejamento e capacitação docente. Então, os professores vão estar trabalhando, vocês vão estar sem aula, mas a gente vai estar trabalhando. Então, ficou um dia também para a gente poder tirar dúvidas, né, no horário de aula, né, para a prova, ou seja, acabamos ficando com 2 dias aí de revisão. Só que, de novo, pessoal, é facultativo, né? De uma forma geral, esse semestre todo está facultativo por causa das APNPs, mas quinta-feira que vem, especialmente, ainda mais facultativo, né? Porque não é um dia letivo, mas é um dia de planejamento e capacitação. Na outra terça-feira, vai ser dia 2 de novembro, é finados, e finalmente na quarta-feira seguinte, na quinta-feira seguinte, dia 4, nós teremos a primeira avaliação. Em todo esse intervalo, pessoal, vai estar aberto também novas atividades aí acompanhadas do grader. Então, né, vocês vão ter dúvidas para tirar e tudo mais, e eu vou estar atendendo, né, normalmente, apesar aí de toda a dinâmica diferente aí com as nossas atividades síncronas. Mas é uma questão do calendário acadêmico. Tranquilo quanto a isso, pessoal? Ficou claro para todo mundo? É que essa mudança, na verdade, a resolução COGEP que normatizou essa mudança de calendário, ela saiu ainda de ontem para hoje. Vocês devem ter recebido ela hoje pela manhã, que eu recebi no broadcast para toda a comunidade acadêmica. Então, um pequeno detalhe aí que não muda de fato o nosso cronograma de atividades, mas que vai oferecer uma oportunidade extra aí para a gente tirar dúvidas a respeito da avaliação em atividades de revisão. Então vamos começar a aula de hoje. Deixa eu iniciar aqui a apresentação. Então, pessoal, a aula de hoje é o material de transformadas, né? Representação dos domínios transformados. Como a gente tem feito nas últimas aulas, eu vou fazer toda a discussão da parte do material analógico, né? Deixar aí como atividade assíncrona a vista da parte digital. Pessoal, na aula anterior, nós fizemos um estudo um pouco mais aprofundado de como um sistema linear invariante no tempo, né, analógico, pode ser representado através de uma equação diferencial ordinária, ou uma EDO. Com isso, pessoal, com essas revisões que a gente viu, a gente já soma 3 formas distintas de representar um sistema analógico. Né? Nós começamos lá atrás com a definição entrada e saída, a gente coloca lá o y em função de x, né? X o sinal de entrada, y o sinal de saída. Essa representação costuma ser a representação mais básica, né? A relação entrada-saída de um sistema. Depois disso, eu apresentei para vocês uma representação nova. Essa representação era dada como a integral de convolução da resposta impulsiva do sistema analógico. Então, eu introduzi todo o conceito de convolução, bem como a ideia de sistemas lineares e invariantes no tempo. E agora, por último, pessoal, na aula com as EDOs, nós revisitamos um conteúdo que vocês já conheciam, que eram as EDOs, que vocês já tiveram uma disciplina específica para isso, e trouxemos isso para a ideia também de que as EDOs representam sistemas lineares e invariantes no tempo. Tudo isso, pessoal, então foi uma mistura de coisas que vocês já viram em disciplinas da matemática, né, ou que foram apresentadas aqui na disciplina de sinais e sistemas. Na aula de hoje, pessoal, a gente vai
levar isso um passo adiante, revisitando algo que vocês viram na disciplina de Métodos de Matemática Aplicada, que é a transformada de Laplace. Pessoal, a transformada de Laplace, ela tem duas formas, né? A transformada unilateral de Laplace, que é essa que eu estou apresentando aqui, a integral parte de zero, né, pela direita, né, o zero positivo, e vai até infinito. Porém, pessoal, também existe, um pouquinho mais abaixo aqui eu tenho, não representei ela aqui nesse material. Vocês também devem ter visto, pessoal, lá em MMA, a transformada bilateral de Laplace. A transformada bilateral, pessoal, nós temos a integral vindo de menos infinito a mais infinito. Para a grande maioria dos pares transformados, pessoal, isso não faz diferença, né? Porque quase sempre a gente trabalha com sinais que partem a partir da origem, ou seja, sinais que aparecem multiplicados com um degrau, né? Um exponencial vezes o degrau. Sinais com essa característica, pessoal, possuem transformadas unilateral e bilateral de Laplace idênticas. A transformada unilateral, ela fica restrita, então, pessoal, a sinais que só existem a partir do tempo zero. Se o sinal tiver qualquer valor a um tempo anterior a zero, a transformada unilateral de Laplace não é a ferramenta para trabalhar esse sinal, porque ela não conta esse intervalo. Mas como a gente costuma falar que os sinais são aplicados num tempo zero, e na grande maioria das vezes a gente trabalha com sistemas que são causais, e os sistemas causais possuem resposta impulsiva que são zero, à esquerda de zero, a transformada unilateral de Laplace, ela traz algumas vantagens importantes. Uma delas vocês já viram, que é essa daqui, a definição da transformada, que a gente pode usar para resolver problemas de valor inicial. Na transformada bilateral de Laplace não existe a ideia de problema de valor inicial, porque a análise no tempo vem de menos infinito até mais infinito, então qualquer valor inicial está embutido ali, né, desde que você equacione as coisas corretamente. A transformada unilateral de Laplace, ela permite que a gente obtenha uma solução de forma mais simples, sem precisar modelar por completo o sinal de entrada. A gente pode colocar as chamadas condições iniciais lá da forma que eu achar melhor. A principal propriedade da transformada de Laplace no nosso contexto aqui de sinais e sistemas, pessoal, está no seguinte fato. Se eu assumo que existe um sinal x de t, que possui transformada de Laplace x de s, uma resposta impulsiva de um sistema, h de t, que vai possuir transformada de Laplace h de s, onde h de s a gente vai denominar como a função de transferência do sistema. E um sinal de saída y de t, com transformada de Laplace y de s, enquanto no tempo, pessoal, a relação entre a entrada e a saída é dada pela integral de convolução com a resposta impulsiva, que vocês viram que é algo um pouco trabalhoso de calcular. No domínio de Laplace, pessoal, isso é uma simples multiplicação. Então eu tenho a transformada de Laplace da saída, é a transformada de Laplace da entrada, vezes a transformada de Laplace da resposta impulsiva. Então fica com uma relação que algebricamente é muito mais simples do que resolver a integral de convolução. Uma outra propriedade muito importante da transformada unilateral de Laplace é em relação à sua derivada. Pessoal, para ficar simples aqui a notação da derivada, estou colocando aqui uma notação um pouco mais compacta, ao invés de colocar sempre esse termo diferencial, derivada de ordem n de x de t, por dt elevado a n, uma notação alternativa aqui um pouco parecida com a notação de Newton, que vocês viram lá atrás, é colocar a ordem da derivada entre parênteses e sobrescrito. Desse jeito a gente fica com uma notação bem mais compacta, bem mais simples de escrever
para uma ordem arbitrária. Pessoal, é possível demonstrar para vocês, a partir da própria definição da transformada unilateral de Laplace, que se eu dou que um x de t possui transformada de Laplace x de s, a enésima derivada de x de t possui transformada de Laplace dado por s elevado a n vezes x de s menos um somatório, onde eu vou ter aqui termos de valor inicial do sinal x no tempo. Repare que aqui eu tenho x no tempo e aqui eu tenho valores iniciais de x. Reparem que o limite é pela esquerda, ao invés do limite pela direita que eu tenho aqui. Ou seja, aqui é do tempo que eu estou contando a partir da origem. Aqui é uma condição inicial que vinha antes da origem. Essa daqui, obviamente, é a forma mais geral, um pouquinho chata de escrever, de interpretar. Os dois casos que mais aparecem, pessoal, são as derivadas de primeira e segunda ordem. Então, se x de t possui transformada de Laplace x de s, a derivada de x de t possui transformada de Laplace igual a s vezes x de s menos x de zero, limite pela esquerda. Então, esse é um par transformado que vocês muito provavelmente lembram dos estudos que vocês fizeram em MMA. E embaixo a gente tem um outro que aparece um pouco menos, mas ainda aparece, que é o da derivada segunda, que vai ser s ao quadrado, x de s, menos sx de zero pela esquerda, menos a derivada de x de zero pela esquerda. Então, nesses dois caras aqui, a gente tem como colocar aquelas condições iniciais do problema, porque na transformada unilateral de Laplace a gente só trabalha as coisas a partir do tempo. Então aqui eu consigo resolver os problemas de valor inicial. Isso, pessoal, é muito importante, porque lembrando lá da solução da EDO, de novo, tudo aqui a gente está falando de formas de resolver um sistema analógico que seja linear e invariante no tempo. Pela EDO, pessoal, a gente consegue escrever o seguinte, né? Então, as derivadas da saída até a ordem n com os coeficientes a e as derivadas da entrada até uma ordem m com os coeficientes b. Né? O que acontece? Aplicando a transformada de Laplace em cima da EDO, pessoal, aqui eu escrevi ela isolando, né, os termos que ficavam um pouco mais fácil. Então, o somatório, transformada de Laplace em cima de um somatório, vai ser o somatório da transformada. A multiplicação pelos coeficientes a também não muda nada. Então, transformada de Laplace só a derivada de y, que eu simplesmente peguei essa fórmula aqui, substituí x por y. Então, é o s elevado a nzinho y de s menos o somatório, né, das condições iniciais, igual a transformada de Laplace da entrada, onde eu tenho bzinho mzinho, s elevado a m, x de s. Aqui, pessoal, o que está implícito, o que a gente não diz, é que todas as condições de contorno da entrada são nulas. A gente tem condições iniciais para a saída. Às vezes a gente tem a saída com condições iniciais diferentes de zero. Mas a entrada, pessoal, a gente garante que ela está sempre partindo de zero. Então o limite dela pela esquerda é sempre zero, de forma que toda essa segunda parte do termo aqui, zero. Sobra só o s elevado a n x de s. Fica fechado aqui. Isolando o termo com y de s e passando para o outro lado da igualdade esse termo aqui com os valores iniciais, reparem que eu tenho então um somatório de a índice n, s elevado a n, y de s, vai ser igual a combinação linear aqui também
das potências em x de s, que já estava à direita da igualdade, e esse outro termo aqui, também com o somatório em n, passando à direita ali onde vão ficar as condições iniciais. Aqui, pessoal, retrabalhando uma última vez, porque tanto o y de s quanto o x de s, né, não dependem do índice do somatório, a gente consegue escrever finalmente essa relação entre y de s e x de s. Vantagem de trabalhar com esse formato, não preciso resolver a EDO. Preciso só pegar o meu sinal de entrada, fazer a transformada de Laplace, resolver todas aqui pelo somatório para obter o y de s, e aí, fazendo isso, calcular o y de s em volta. As coisas ficam bem mais simples se a gente assume que as condições iniciais são nulas. Porque quando as condições iniciais são nulas, a gente tem que todo esse termo aqui desses dois somatórios são zero. E aí sobra só esse pedaço aqui da igualdade. Esse cara aqui é o que a gente já tinha chamado de função de transferência. Então a gente percebe aí que a função de transferência é uma forma ainda mais simples de utilizar a transformada de Laplace para representar um sistema. Só que ela tem uma limitação muito importante. Ela não conta as condições iniciais do sistema. Não tem como contar as condições iniciais. Para eu poder fechar isso em termos de um H de S, as condições iniciais precisam ser nulas, porque senão eu não tenho que o H de S é a transformada de Laplace da saída dividido pela transformada de Laplace da entrada, que é a definição de uma função de transferência, né? Eu não consigo isolar isso em uma razão de y de s sobre x de s, porque esse outro termo aqui sempre fica sobrando. Então, esse é um aspecto bastante importante. Uma outra coisa que provavelmente foi comentado com vocês lá em métodos de matemática aplicada é que esse h de s, então, a gente diz que ele é uma função racional, porque eu tenho um polinômio em s no numerador e eu tenho um polinômio em s no denominador. Polinômios, pessoal, vocês já trabalharam bastante aí nas matemáticas que vocês tiveram aqui conosco, né? Os polinômios, todos eles têm aí um polinômio de ordem n, tem n raízes, né? Um polinômio numerador de ordem m, ele vai possuir m raízes, que a gente dá um nome especial. Esses são os zeros do sistema, porque em uma função h de s, uma função racional, quando eu estou num zero do numerador, a função inteira vai para zero. Então, daí o nome. E no denominador, pessoal, as raízes a gente chama de polos do sistema. Os polos do sistema, pessoal, são os valores de S para onde h de S fica indeterminado, mas tende ao infinito no limite. Nós vamos ver, pessoal, que esses polos do sistema são muito importantes na determinação dos termos da resposta natural do sistema. Então a gente vê uma relação entre os polos e a resposta natural do sistema. E da mesma maneira, a gente fica em relação então com as propriedades do sistema. A gente enxerga isso pelos polos. Enquanto nos zeros, pessoal, de um sistema, a gente tem uma relação um pouco mais direta com as condições da resposta forçada do meu sistema. Que tipo de medida eu estou tomando, em cima de qual variável, mas a gente tem diferentes numeradores numa função de transferência para o mesmo sistema, dependendo de onde eu estou tomando a medida. E aí, por fim, pessoal, resta apenas averiguar como fica o critério de estabilidade, né, em um sistema linear e invariante no tempo, né, quando eu estou representando ele com a função de transferência.
Pessoal, a função de transferência deve possuir todos os polos com parte real negativa. Todos os polos, e somente os polos, devem estar no que a gente chama de semiplano esquerdo do plano S. Se algum polo tiver parte real nula, por exemplo, um polo na origem, ou um par de polos puramente imaginários, o sistema é instável. Se o polo tiver, então, uma parte real positiva, o sistema é instável. Então, todos os polos têm que ter parte real, um número estritamente negativo, para que o sistema seja estável. Com isso, pessoal, a gente fecha, né, 4 formas de representar sistemas lineares invariantes no tempo, onde essa última, né, através da transformada de Laplace, a função de transferência, é de longe a mais útil na grande maioria das situações. Porque o que acontece? Nós verificamos lá que eu posso fazer um estudo entrada e saída, mas isso muitas vezes pode envolver o uso de cálculo. E dependendo das funções, o trabalho com cálculo pode ser complicado. Então, não é uma solução que a gente garante que é simples 100% dos casos. Outra que vocês já conheciam era as EDOs. Pessoal, é extremamente trivial resolver uma EDO de primeira ordem, com ou sem condições iniciais. Vocês já cansaram de fazer isso, então não vou elaborar muito ponto a respeito de EDOs de primeira ordem. De segunda ordem já é um pouquinho mais trabalhoso, o problema começa a ficar grande. Ele não é exatamente difícil, mas o problema começa a ficar grande. Então já começa a dar bastante trabalho. Na nossa prática, pessoal, nós vamos ter sistemas, né, que possuem uma ordem às vezes bem mais alta do que 1 ou 2, de maneira que a solução pelos mecanismos da EDO fica bastante trabalhosa. Sem contar que às vezes não é tão simples assim estimar como aplicar certas condições iniciais. Dá um certo trabalho aí, resolvendo um circuito, você tem informações aí de tensão inicial num capacitor, corrente inicial no indutor, e você precisa ficar levando isso, às vezes, para a informação de uma derivada de uma outra quantidade que está relacionada, e isso, às vezes, não é tão claro qual que é o caminho que tem que ser tomado. Exige aí uma certa aplicação de intuição física para resolver o problema matemático, e isso é algo que às vezes a gente alcança facilmente, às vezes parece até que não existe. Então não é um mecanismo tratável. Mais importante, pessoal, não é algo que a gente vai trabalhar aqui em si na disciplina de sinais e sistemas, mas é algo que vocês vão ver depois em controle. Que quando a gente tem mais de um sistema, né? Mais de um sistema e eu preciso resolver os sistemas simultaneamente. Então, do mesmo jeito que em álgebra linear vocês resolveram sistemas de equações algébricas, isso era fácil, a gente usava lá a teoria de matrizes, eliminação gaussiana ou várias outras técnicas e resolvia. Resolver um sistema de EDOs é algo muito complicado, é algo extremamente trabalhoso resolver 2 ou mais EDOs simultaneamente dentro de um sistema. Então a gente realmente não vai usar aí a teoria de EDOs que vocês já conheciam para esse passo da modelagem que a gente vai trabalhar agora. Uma outra teoria que vocês viram que é bastante útil sim é a resposta impulsiva, trabalhar com a integral de convolução. A integral de convolução é um resultado geral, né, vale para qualquer sistema linear invariante no tempo. Às vezes ela é bem simples de ser aplicada, né, porque os limites de integração são simples, o integrando também é simples, mas isso, pessoal, principalmente em situações práticas, nem sempre é o caso. Por exemplo, se eu tenho sistemas que vão aí primeira ou segunda ordem, nós já vimos até como que é a cara dessas respostas impulsivas, que foi o conteúdo da atividade no MATLAB Grader. Vai ser um decaimento exponencial, ou 2 decaimentos exponenciais separados, um decaimento exponencial vezes um polinômio, ou no pior caso, um decaimento exponencial vezes uma senoide. Então,
é sempre uma exponencial com mais alguma coisa, e a gente ainda tem um cálculo ali que é relativamente simples. Porém, pessoal, as formas de onda que a gente usa para excitação são muito variadas. Igual eu comentei com vocês numa aula anterior, às vezes a gente faz um acionamento integral. O acionamento integral é bastante simples, convolução com degrau é igual a uma integração, então não tem nada de particularmente complicado aí, bastante simples. E o acionamento integral é bastante comum. Só que às vezes, pessoal, a gente vai um pouco além disso, principalmente em acionamentos de máquinas elétricas, pessoal. Motores elétricos aí, às vezes ainda de pequeno porte, por exemplo, cortador de grama. Alguns cortadores de grama elétrico, pessoal, tem um motor que o acionamento é integral. Você liga, ele acelera e começa a operar já em regime. Alguns um pouquinho maiores, pessoal, tem um motor onde o acionamento é o chamado acionamento em chave centrífuga. O acionamento em chave centrífuga é uma forma da gente acionar máquinas elétricas que explora aí a relação entre a tensão de linha e a tensão de fase na rede elétrica. Por exemplo, aqui no Paraná, a tensão de fase, que é a tensão RMS entre uma fase e o neutro, é de 127 volts RMS. Enquanto a tensão de linha, que é a tensão entre duas fases, é de 220 volts RMS. Em outros estados do Brasil isso pode ser diferente, mas tem sempre essa relação aí com uma raiz de 3. Isso, pessoal, a gente pode explorar no acionamento de um motor elétrico. Por exemplo, se eu vou ligar um motor elétrico de maior porte, um motor que é 220, ao invés de aplicar um degrau nele em 220, eu posso usar uma chave estrela delta. Essa chave estrela delta, pessoal, vai estar acoplada numa chave centrífuga. O que acontece? Quando eu aciono o motor é 220. Num primeiro momento eu aciono ele em 127 volts RMS, ou seja, eu ligo ele com uma tensão bem menor do que a tensão nominal que ele vai operar. Isso diminui bastante o pico de corrente, né? Aquele pico de corrente que a gente tem na partida do motor, onde o modelo de circuito dele é praticamente um curto. Então a gente limita o pico de corrente para um valor bem mais baixo, porque a tensão é mais baixa. E essa tensão baixa, obviamente, com correntes menores, vai dar um torque menor no motor. Não é exatamente a rotação que ele precisa para cortar a grama, mas assim que ele começa a ganhar rotação, existe uma chave mecânica dentro dele, que é a chave centrífuga, que quando ela acelera já uma certa velocidade de rotação, ela tem uma mola lá dentro que empurra ela para fora, não consegue mais segurar o peso da massa, e aí essa chave bate, e aí agora, ao invés dos enrolamentos do motor estarem ligados em estrela, né, com as tensões de fase, elas ficam ligadas em triângulo, ficam ligadas nas tensões de linha. E aí, a partida do motor ela fica em dois momentos. Ele tem uma partida menor ali onde ele começa a girar, ele começou a girar um pouquinho mais rápido, aí ele liga em 220 e aí ele acelera de novo. Ou seja, agora eu tenho um motor com dois transitórios de partida. Isso é melhor do que um transitório só, porque aquele sobressinal de corrente que eu mostrei para vocês na outra aula, ele fica muito menor. Ou seja, a gente estressa muito menos os enrolamentos do motor, ele esquenta menos, estressando menos os isolantes, né, o material isolante, uma vida útil mais longa. E eu tenho um acionamento, pessoal, que é a soma de dois degraus atrasados. Trabalhar com uma expressão com essa cara em uma convolução não é particularmente difícil, mas a hora que a gente junta isso, a resposta impulsiva que eu já tenho que convoluir, e aí todo o cuidado adicional que vem com os limites de integração, eu já começo a olhar para um trabalho analítico que começa a ficar muito grande, sabe? Eu vou precisar esboçar os gráficos para enxergar os limites, para calcular a integral tudo certinho, isso começa a dar bastante trabalho. Alternativamente, pessoal, pela transformada de Laplace,
embora a gente perca quase que toda a interpretação física do processo, a gente está trabalhando é como se fosse uma camada de abstração de nível bem alto, normalmente as contas ficam uniformemente mais fáceis, né? Então a gente trabalha com as coisas no domínio de Laplace, a gente não tem uma interpretação física para o que o domínio de Laplace representa, não é igual a transformada de Fourier, que a gente pode interpretar para corrente. Então a gente fica trabalhando com essa grandeza S aí, que não quer dizer muita coisa para a gente, só que as contas, né, o trabalho matemático aqui, ele fica muito mais fácil, né? As funções que a gente vai usar de excitação e as respostas dos sistemas que a gente vai trabalhar, normalmente eles têm uma representação bastante simples no domínio S. E o mais importante, a hora que eu quiser calcular a saída, agora eu tenho uma multiplicação. Ou seja, eu deixo de fazer um trabalho que envolve realmente cálculo, que envolve análise matemática, e trago para um problema algébrico, onde eu vou estar trabalhando com funções racionais, né? Um polinômio no numerador, polinômio no denominador, verificando aí se fatores se repetem para simplificar e por aí vai. Infelizmente, pessoal, a forma que as aplicações da transformada de Laplace são apresentadas para vocês não são das mais felizes. Isso é uma opinião pessoal minha, pessoal. A princípio não tem nada de errado, só que eu acho que o caminho que vocês fazem aprendendo transformada de Laplace, ele é complicado mais do que ele precisava ser. Pessoal, vocês aprenderam a usar a transformada de Laplace da seguinte maneira. Você tem uma função no tempo, você faz a transformada de Laplace ali, você pode fazer de fato a transformada de Laplace aplicando a equação da transformada, ou você pode usar uma tabela de pares transformados. Às vezes você até tem decora aí vários pares transformados. E aí você resolve o seu problema no domínio de Laplace, igual eu falei, bastante simples, né? Multiplica a transformada de Laplace das duas funções, você tem a transformada de Laplace da saída. É justamente na hora de voltar para o domínio do tempo, na hora de fazer a transformada de Laplace inversa, que as coisas são complicadas demais, pelo menos do meu ponto de vista. Por quê? Vocês aprenderam a expandir o y de s em frações parciais para enxergar ali termos que já são parecidos com termos que vocês têm numa tabela de pares transformados e em cima então daqueles termos, como que eles estão parecidos e tudo mais, ou até como eles estão diferentes, a gente vai fazer vários ajustes. Esses ajustes aí podem ser tão simples como acertar o coeficiente no numerador, ou às vezes eles podem ser coisas bem complicadas, sabe? Completar um quadrado, né? Separar os termos certinho entre cosseno e seno, coisas que dão bastante trabalho, inclusive se você tiver atrasos ali no meio, você tem que ficar aplicando várias correções que dão bastante trabalho de ser feitas. Isso, pessoal, é feito para contornar a definição da transformada inversa. Pessoal, no livro de sinais e sistemas, que é a referência principal dessa disciplina, ele apresenta essa equação aqui da transformada inversa de Laplace, faz alguns comentários em cima dela e simplesmente abandona, não trata mais o assunto. Fala assim, ó, tá aqui a definição da transformada inversa, tem uma integral aqui esquisita, né, no domínio S, não fala muita coisa e parte já para o método de busca da transformada por uma inspeção de tabelas e um retrabalho ali numa expansão em frações parciais. Só que esse método aqui, pessoal, que eu vou apresentar para vocês, ele tem bastante mérito de ser analisado, que é o seguinte, essa integral aqui, ela tem solução. O que ela tem de diferente, pessoal, de todas as outras integrais que vocês viram? Por exemplo, a integral da transformada de Laplace, que foi uma integral que vocês resolveram várias vezes. Por exemplo, x de t é uma função real?
Poderia ser complexa? Poderia. Ia fazer grande diferença? Não. Dá para fazer transformada de Laplace de função complexa. X de S a gente sabe que é uma função complexa. O S é complexo. Mas o que deixa essa integral simples é que a variável de integração, que é o t, é real. Então, essa daqui é uma integral de funções que podem ser reais ou complexas, mas a integração é em cima de uma variável real. Então, a gente tem uma integral bastante simples. O que vocês não viram, pessoal, que na verdade existe um curso de cálculo 4, o cálculo em variáveis complexas, é que a solução dessa integral é algo que também existe na prática. Qual que é o problema dessa integral aqui? Não é que é o x de s, tá tudo igual ao que estava antes. O problema é que ela é uma integral em s. Está aqui, ó, ds no final. E o fato dela ser uma integral sobre uma variável complexa muda tudo. Muda tudo, deixa o problema bem mais complicado, só que a gente tem algo que eu considero uma vantagem. O nosso curso é de engenharia eletrônica, o nosso curso não é um bacharelado em matemática. Existe um resultado, pessoal, que a gente pode aplicar, um resultado bastante conhecido de análise complexa, na verdade é um resultado fundamental do cálculo complexo, que é chamado de Teorema dos Resíduos de Cauchy. Cauchy foi um matemático francês do século XX ou do século XIX agora, pessoal, não consigo lembrar. Que é o seguinte, essa integral aqui pode ser dada pelo somatório dos resíduos do integrando, um resíduo para cada polo de x de s, onde a gente vê que o polo aparece de novo como figura importante. Os polos de x de s são os valores de s para onde o x de s está indefinido, tende a infinito. Então percebam, pessoal, eu tenho que uma integral pode ser resolvida através de um simples somatório da expressão dos polos. O que dificulta um pouco, pessoal, é a expressão dos resíduos. De uma forma geral, a expressão dos resíduos ela é um pouquinho complicada, como vocês podem ver aqui. Ó. O resíduo de x de s expoente de st é 1 sobre m menos 1 fatorial, limite com s tendendo ao polo, da derivada de ordem m menos 1, de s menos p n elevado a m, x de s expoente de st. Onde m, pessoal, é a multiplicidade do polo. O que é isso? Multiplicidade é o número de vezes que o polo aparece. Por exemplo, um sistema integrador, se eu faço a transformada de Laplace dele, a gente encontra que h de s dá 1 sobre s. Eu tenho um polo na origem. A rampa unitária, pessoal, o sistema que a resposta é t de 0 em diante, ele possui como resposta, como transformada de Laplace, uma função que é 1 sobre s ao quadrado. Então, tanto o sistema integrador quanto o sistema que é a rampa unitária, eles têm polos na origem. O integrador ele tem um polo só. A rampa unitária tem 2, porque o integrador é 1 sobre s e a rampa unitária é 1 sobre s ao quadrado. Esse quadrado, pessoal, no 1 sobre s ao quadrado é a multiplicidade daquele polo, esse m aqui, que a gente percebe que esse m complica muito a expressão do teorema, dos resíduos aqui para eu poder calcular no teorema. Só que para os casos simples, pessoal, que vão ser a grande maioria dos casos que a gente vai trabalhar, os polos não se repetem. Os polos têm multiplicidade 1. O polo tendo multiplicidade 1, pessoal, essa equação de resíduos aqui se reduz para algo muito mais simples. Se reduz aqui simplesmente para o cálculo do limite, da expressão do fator do polo vezes o integrando
da transformada inversa de Laplace. Isso aqui, pessoal, é algo muito simples de resolver. Basta então que eu calcule esse resíduo para cada um dos polos e de resposta eu já tenho a transformada inversa de Laplace. Eu não tenho que ter uma tabela de pares transformados para fazer isso, não preciso. Eu não tenho que ficar agonizando com expansões em frações parciais, ajeitar propriedades, completar quadrado, reajustar coeficiente e por aí vai. Tudo isso, pessoal, sai direto aqui pelo cálculo de cada um dos resíduos. De novo, o cálculo do resíduo, dependendo aqui do limite, pessoal, às vezes ele sai até um pouco envolvido. Pior caso aí, você precisa fazer um L'Hopital para chegar no valor do resíduo. Mas é um trabalho matemático que não é nem muito difícil, também não é trivial. Mas você tem sempre o mesmo nível de trabalho matemático, é algo que você consegue fazer mecanicamente sem precisar ficar voltando assim, cheguei numa situação que é assim, assim, assado, nesses casos é mais fácil fazer por esse caminho. Não, pelo teorema dos resíduos, pessoal, resolvendo diretamente a transformada inversa de Laplace, de uma forma geral, entre um problema simples e um problema bastante complicado, a gente tem o mesmo trabalho algébrico para resolver. Não vai fazer diferença se a expansão em frações parciais dava 3 componentes exponenciais ou se dava 2 componentes complexo conjugado que eu precisava completar o quadrado mais um outro termo, né? A gente sabe que para fazer expansão em frações parciais nesses dois casos, o trabalho matemático é bastante diferente, né? O caso que tem raízes complexas conjugadas costuma ficar bem mais trabalhoso. Pelo teorema dos resíduos, o trabalho de qualquer um deles é bem similar. Aqui, pessoal, eu trago exemplos disso para vocês, feito, obviamente, no MATLAB, porque o MATLAB, o toolbox simbólico do MATLAB, ele faz a transformada unilateral de Laplace, ele tem o comando Laplace, e ele também faz a transformada inversa de Laplace, o Laplace. E a forma como ele faz isso é por este caminho aqui, é pela transformada inversa calculada a partir do teorema dos resíduos, porque essa é uma forma simples de você implementar de forma algorítmica, porque, de novo, é sempre o mesmo procedimento para todos os casos. Diferente da expansão em frações parciais que tem, você faz a expansão de um jeito para um determinado caso, é de um outro jeito se tiver raízes que se repetem. E se as raízes forem complexas conjugadas, e ainda é de um segundo jeito e que depois você vai ter que retrabalhar várias coisas para usar os pares transformados para obter. Então é muito trabalho, muito jeito diferente, muita regra distinta. Enquanto aqui, como eu já falei, é um único fluxo de trabalho. Então, pessoal, aqui, para dar como exemplo, lembrando, aqui a gente está falando que os sistemas são causais e que os sinais são aplicados sempre a partir da origem. Essa é uma distinção que aparece muitas vezes nos materiais e que causa uma certa confusão em vocês. Porque quando eu garanto isso daqui, garanto que o sistema é causal e que a entrada é aplicada só a partir da origem, o meu degrau unitário, pessoal, o meu degrau unitário para um t a partir de 0, ele é igual a 1. Então aqui, pessoal, é um lugar onde às vezes causa muita confusão, porque se vocês fizerem uma pesquisa na internet de pares transformados de Laplace, vamos fazer uma pesquisa agora. Google, tabela, pares transformados Laplace. Olha lá, uma tabela de pares transformados de Laplace aqui. Vamos pegar o primeiro resultado. Tá aqui, pessoal. Essa tabela de pares transformados, a gente vê aqui, o
degrau unitário, que ele está chamando de 1 de t, a gente tem chamado de U de t, é 1 sobre S. Isso é bem simples provar. Ele tem vários outros resultados aqui, beleza. Vamos olhar o segundo resultado. O segundo resultado, o material do IME. Ó a desgraça. Agora aqui o sinal constante, pessoal, é 1 sobre S. Então, numa delas eu tenho que todas essas funções, quase todas, têm um U de t na frente, menos um impulso. Do que eu estou vendo aqui seria quase que todas menos um impulso. E na outra, eu não tenho U de t e eu tenho que o sinal constante 1 é 1 sobre S. Enquanto se eu, mais uma vez, voltar aqui e pegar o primeiro, deixa eu ver aqui se ele tem o sinal constante aqui em algum lugar. Às vezes na linha de baixo. Não tem. Deixa eu ver se numa outra aparece. Pegar o terceiro resultado aqui. Federal do Rio Grande do Sul. Isso aqui é um livro inteiro. Tá. Queria só uma tabela. Deixa eu fazer uma pesquisa de imagens aqui. Não tem. Poxa, não estou encontrando a outra. Mas beleza, pessoal, aqui a gente já viu nos dois primeiros resultados que tinha uma diferença. Uma delas, né, U de t tinha transformada de Laplace 1 sobre S. Na outra, o 1 tem transformada de Laplace 1 sobre S. Pessoal, dependendo de como você aborda esse contexto, você olha assim, não, mas isso não faz sentido, porque 1 é um sinal constante. Ele é 1 de menos infinito até mais infinito. A transformada de Laplace de 1 não é 1 sobre S. 1 sobre S é a transformada de Laplace do degrau. Mas o que é essa informação, o que está sendo omitido aqui dessa tabela, pessoal, que você acha no site da Unicamp, é que essa tabela é da transformada unilateral de Laplace. Está implícito, pessoal, que tudo isso daqui que a gente está vendo, dessa primeira coluna aqui, que são as funções no tempo, é para um tempo maior ou igual a zero. E aí o degrau, num tempo maior ou igual a zero, ele é igual a 1 mesmo. Não tem por que a gente escrever um degrau, porque nesse intervalo ele só vale 1. Então, o fato de existirem duas versões da transformada de Laplace, a transformada bilateral de Laplace e a transformada unilateral de Laplace, geram muita confusão quando vocês vão buscar pares transformados na internet, né, tabelas online aí de pares transformados ou tabelas de propriedades. Porque na grande maioria dos casos é bem transparente perceber a influência do U de t, como acontece aqui. Mas principalmente nas propriedades, pessoal, a gente pode cometer enganos aí, cometer equívocos bem mais sérios. Por exemplo, na transformada bilateral de Laplace, se eu derivo a função no tempo, o resultado é somente a multiplicação por S. Então, derivada de x de t, dt, possui transformada de Laplace somente S x de S. Ou seja, esse cara aqui tem muitas tabelas que não tem o valor inicial, porque essa é a propriedade calculada para a transformada bilateral. E na bilateral eu não tenho esse valor inicial aqui, isso vai embora.
Só que esse cara aqui é da transformada unilateral. Então, pessoal, quero que vocês sempre fiquem atentos, porque esse nome, reparem que eu até coloquei ele entre parênteses aqui, ele quase sempre é omitido. Vocês ficam sabendo qual transformada de Laplace vocês estão trabalhando pelo contexto. Se você está trabalhando com sinais a partir da origem, se você menciona que você tem condições iniciais, você está trabalhando com problema de valor inicial, você tem que usar essa aqui, porque só essa transformada possui essas propriedades aqui que a gente usa para resolver problemas de valor inicial. E mais importante, pessoal, só essa transformada de Laplace, só transformada unilateral de Laplace, possui solução pela transformada inversa simples desse jeito, pelo teorema dos resíduos. Porque se não for, pessoal, se todos os polos aqui não tiverem parte real negativa, que a gente viu lá antes, eu ainda preciso fazer uma outra transformação antes de fazer a variável inversa, a transformada inversa de Laplace. Ou seja, eu coloco um passo adicional. De novo, como na grande maioria das situações a gente está falando de sistemas que são causais e que a gente está trabalhando com sinais que são aplicados na origem, na prática isso não é uma limitação muito importante. Então reparem aqui, aqui basicamente eu vou estar modelando a carga do capacitor, porque eu falei que a entrada é 1, mas a gente assume que isso é só por um tempo maior que 0, é uma entrada que, se eu olhar de tempo de menos infinito até mais infinito, é uma entrada integral, porque eu estou acionando isso como 1 no tempo 0. Só que se eu olhar só para um tempo maior ou igual a 0, a minha entrada é constante. E eu tenho uma resposta impulsiva que é um decaimento exponencial. Ou seja, isso daqui pode ser um circuito RC, onde a constante de tempo é positiva. Avaliando a transformada de Laplace, pessoal, reparem, gerei aqui duas variáveis simbólicas, o t e o tal, ambas são reais. Pedi para ele assumir, adicionalmente, que o tal é maior que 0. Aqui esse comando é melhor que o que estava antes aí, porque ele vai encadeando as restrições ao invés de substituir uma pela outra. Então, o t, o tal, é real e positivo, maior que 0, estritamente positivo. X, que é o meu sinal de entrada, é igual a 1. Só que eu estou mantendo aqui x como um valor simbólico, porque se eu coloco x igual a 1, ele vai tratar como um número. E aí o MATLAB não consegue trabalhar o toolbox simbólico em cima de números, precisa trabalhar só com símbolos. Então, um simbólico, uma unidade simbólica, e a resposta impulsiva, expoente de menos t sobre tal. Repara aqui, pessoal, que diferente do que vocês vinham fazendo no MATLAB Grader, aqui não tem a função Heaviside em nenhum lugar. De novo, para nós aqui, pessoal, a função Heaviside vale sempre 1, porque eu estou trabalhando com tempo maior ou igual a 0. Aqui, pessoal, cálculo da transformada de Laplace da entrada. Como a gente esperava, dá 1 sobre S. Cálculo da transformada de Laplace da resposta impulsiva. Dá 1 sobre S mais 1 sobre tal. Para obter a transformada de Laplace da saída, é só multiplicar, multiplicando aqui. E aí, daqui, pessoal, vocês vão lembrar que vocês tinham que fazer toda uma expansão em frações parciais para encontrar um A sobre S mais um B sobre S mais 1 sobre tal. E vocês iam ter que calcular o resultado aí encontrando esses coeficientes A e B. Esse aqui é um caso bem simples. Ou a gente pode botar manualmente esses caras nessa conta aqui. A minha saída vai ser o somatório dos resíduos. E os resíduos vai ser dado
por essa equação aqui. No caso, a função I Laplace fez isso para a gente. E o resultado, pessoal, é que a saída é y tal menos tal expoente de menos t sobre tal, que é exatamente o que a gente viu na aula anterior, que dá a curva de carga, né, do capacitor. Deixa eu adicionar uma linha de código aqui, fplot, aí eu vou plotar para o tempo t, vou plotar a função y, mas vou substituir o tal por 1, porque senão ele não consegue plotar para qualquer valor de tal, e vou plotar isso de 0, no intervalo de 0 a 10. Deixa eu também colocar uma largura de linha que fique bem visível. Colocar um grid, uns labels. Tempo em segundos. E aqui eu tenho y de t. Esse está sem unidade. Certinho. Rodar de novo essa seção só. Tá lá. Função que a gente tinha visto aula antes, ó, a partir do tempo zero, ele tem um crescimento exponencial. Se aproxima aqui da assíntota já aproximadamente após 5 constantes de tempo. Aqui, obviamente, eu usei um tal igual a 1, né? Então, em 5 segundos tenho 5 constantes de tempo e depois ele se assenta naquele período. Então, obviamente que conforme eu mudo aqui, por exemplo, beleza, mas e se tal não for 1, se tal for 0.1? Ele vai traçar o gráfico novamente de acordo. Se eu fizer isso aqui e rodar agora, a gente vai ver que a escala do gráfico não ficou das melhores, porque o constante de tempo ficou 10 vezes menor. Então agora eu tenho um intervalo de tempo muito grande e a transição ficou espremidinha aqui no canto. Então precisaria ajustar aqui, ao invés de colocar 10 segundos, colocar 2 segundos, e aí rodando de novo, ele vai imprimir um gráfico aí, uma transição um pouco mais visível. Poderia ter colocado um tempo menor, poderia ter colocado 1 segundo. Então, a questão importante aqui é que eu já tenho t como uma variável simbólica. Ele consegue plotar o y em função de t, mas só se eu fixar para um valor de tal. E é isso que eu estou fazendo aqui. Vocês já devem ter visto isso aí nos códigos que eu deixo pronto lá nas atividades do Grader, ou também no material de aula várias vezes, né? Eu estou fazendo aqui a substituição simbólica em y de tal para o valor de 0.1, que daí ele consegue plotar esse cara. E aqui eu escolho um intervalo. Por padrão ele plota no intervalo de menos 5 a 5, mas aqui obviamente que o meu intervalo para ele só pode ser a partir do zero, né, que é onde ele está fazendo as contas corretamente. Deixa eu voltar aqui para algo um pouco mais razoável. Vou pôr aqui de 0 a 7 segundos, não está igual a 1, deixar assim para vocês verem. Então, obviamente, pessoal, que a ferramenta, né, da transformada inversa de Laplace, pelo toolbox simbólico do MATLAB, deixa as coisas muito simples. Mas a questão importante, pessoal, é saber que esse cálculo aqui vem, né, de uma representação que eu acredito ser
matematicamente muito mais eficiente para obter a transformada inversa do que a forma que vocês aprenderam pela, pela expansão em frações parciais. Porque na experiência que eu tenho, pessoal, e eu já fui professor de MMA também aqui, e já trabalhei muito com essa disciplina, já fiquei fazendo vários pares transformados de Laplace para ensinar para os alunos. O trabalho algébrico que você tem para calcular um resíduo é mais ou menos o trabalho algébrico que você tem para fazer expansão em frações parciais. Então, naqueles casos simplesinhos, onde você faz a expansão em frações parciais e já sai a inversa, fica elas por elas. Um método é tão ágil e tão simples de usar quanto o outro. Só que naqueles outros casos, sabe, aqueles que eu falo, mas aqui precisa completar o quadrado, tem que olhar aqui a propriedade porque tem um deslocamento, ficou o seno e o cosseno, mas eu preciso ajustar os coeficientes porque o do cosseno vai ser um e o do seno vai ser outro, e a gente tinha que ficar retrabalhando a expansão em frações parciais várias vezes. Aí ali você está perdendo muita coisa, porque aqui você vai ter de novo o trabalho só da expansão em frações parciais, uma grande vantagem de que o seu resultado sai pronto daqui. Né? Calculou o resíduo, é só você calcular o resíduo de cada polo, somar, que você tem a expressão do resultado já no domínio do tempo. É bem mais simples. Como atividade, pessoal, deixei o espaço aqui, né, no código, para que vocês, vendo o que eu fiz aqui, né, entre as linhas de código 2 e 12, repitam aqui nesse espaço as análises de todas as convoluções e equações diferenciais que a gente viu no material da aula anterior. Então, tinha lá integrais de convolução de 2 aulas atrás e os materiais e as aulas as EDOs da aula passada. Então, repetir aqueles cálculos aqui e verificar, inclusive plotando, que os resultados são os mesmos. E aí vocês vão ver, pessoal, que a transformada de Laplace ela é mais simples de trabalhar mesmo no ambiente computacional. Resolver a EDO, vocês vão lembrar lá, a gente tinha que ficar definindo a EDO, definindo condições, pedir para resolver, dava um certo trabalho. Eu mostrei isso na aula passada. A integral de convolução, a gente fez várias. De todas as que a gente fez, pessoal, o MATLAB conseguiu integrar tudo para nós sem nenhum problema. Isso está longe de ser verdade para algumas situações práticas. Então, mas ainda assim dava um certo trabalho até para interpretar os resultados. Aqui, pessoal, trabalhando no domínio de Laplace, a gente trabalha com o computador entregando os resultados de uma forma muito mais parecida com o que a gente faria tirando a mão no papel. E essa familiaridade é tudo, pessoal. Essa familiaridade dá confiança para a gente de falar, não, esse resultado aqui que o computador entregou para mim, ele parece estar correto, ele faz sentido para mim. Por quê? Porque eu cansei de fazer essa transformada inversa aqui no braço. Eu tirei ela no braço, no caderno, inúmeras vezes. E aí o resultado tem essa cara mesmo daqui de baixo. Os coeficientes a gente erra às vezes a aritmética e tudo mais, mas o resultado eu sei que é um resultado com essa cara. Como eu sei que o computador, em seus cálculos internos, ele não vai errar os coeficientes, a confiabilidade acaba sendo maior até do que o que a gente tirou no braço. Beleza, pessoal? Dúvidas? Sem dúvidas ou sem áudio? Com áudio, com dúvidas. Aí, eu provavelmente ia bugar aqui, mas eu tenho que falar.
parece fácil, né? Só fala, é uma linha de produção, né? Um método, já aplica o método e chega na resposta. Pessoal, trabalhar com essa rotina, né, de novo, eu tenho trazido para as aulas de sinais e sistemas a transformada inversa de Laplace pelo método dos resíduos. Eu já tenho feito isso há uns 3 anos. Então isso daí não é uma novidade do regime ADNP, APNP, tampouco algo que veio agora por causa da disponibilidade do MATLAB. Não, isso é algo que eu trouxe, pessoal, de quando eu voltei do meu afastamento, que eu fiquei afastado em 2017, né, e voltei aqui em 2018, e essa foi uma das coisas que eu acabei mudando, porque no meu afastamento, inclusive numa disciplina que eu fiz de doutorado, com o meu orientador, ele usava esse método. E aí, obviamente, ele usando esse método, você vai fazendo as coisas iguais e tudo mais. E aí, no final do dia, essa foi a minha percepção, sabe? Eu falei, gente, o trabalho que dá, obviamente era tirando tudo à mão. Falei, cara, o trabalho que dá para fazer isso, sabe? Calcular o resíduo lá, calcular de fato aquela expressão do resíduo, assim, é parecido com fazer a expansão em frações parciais, sabe? Você tem o método de Heaviside para obter os coeficientes e tudo mais. Dá um certo trabalho, né? Tem gente que vai gerando vários sistemas de equações, tem gente que vai derivando a equação para obter novas, tem N formas de fazer a expansão em frações parciais, para você chegar nos coeficientes. E foi isso que eu olhei. Problema simples, a hora que você chegou nos coeficientes da expansão em frações parciais, ali na outra linha, sem nenhuma tabela de pares transformados, sabe, você já vai escrevendo a resposta, porque as coisas eram triviais. Problemas mais complicados, pessoal, exigiam uma trabalheira, sabe, você chegava lá, tá, fiz os coeficientes, agora eu tenho que completar o quadrado. Aí beleza, aí você completava o quadrado, aí você tinha uma expressão lá, que ia virar um seno ou um cosseno. Só que esse seno e esse cosseno você ainda tinha que fazer um ajuste cuidadoso dos coeficientes dele para poder fechar a igualdade da equação do jeito que estava e não bagunçar tudo. Então, tipo assim, todos esses passos adicionais, sabe, que davam uma puta trabalheira, eles já saíam prontos, né, do teorema dos resíduos. Todas aquelas contas já saíram dali. Então eu achei muito simples e comecei a adotar. E assim, o feedback que eu tive das outras turmas que vieram antes de vocês é que tipo assim, o pessoal gostou muito do método, o pessoal achou interessante, eu tenho um material específico que explica o método em vários exemplos que eu posso mandar para vocês. Só que pouquíssima gente usava ele na prova. Por quê? Na prova, naquele momento tenso, as pessoas preferiam trabalhar com o que já era conhecido. Então a grande maioria dos alunos falava para mim, não, eu só vou usar isso depois, menos na prova. Na prova ainda vou fazer do jeito difícil, mas do jeito que eu já estou acostumado, que eu já sei todos os perrengues e tudo mais, porque isso daqui está um pouco novo para mim. Então ficou esse negócio, sabe, que eu não sei, não quero interferir, tampouco julgar como um colega vai dar as aulas dele, né? Mas é algo que eu estou há muito tempo para tentar alinhar, falar, olha, vamos ensinar as transformadas inversas de uma forma diferente, porque tem uma oportunidade aqui que pelo menos eu estou percebendo que a gente podia estar usando um caminho melhor. Sem contar que facilita demais depois também para processamento digital de sinais, porque a gente tem exatamente o mesmo problema com a transformada Z. Transformada Z também tem a transformada Z bilateral, a transformada Z unilateral, a transformada Z inversa também é uma integração em cima do campo complexo. Então, valem as mesmas regras, só que interessantemente vale o mesmo teorema dos resíduos, né? Então a gente pode usar lá também. Então, são
2 coelhos com uma cajadada só, igual o pessoal com mais de 70 anos usa ainda esse ditado. E eu acho bastante interessante, mas ainda preciso oportunizar aí uma situação para a gente poder seguir por esse caminho aqui no curso, para aí a gente foca num mecanismo só e um mecanismo que seja de fácil adaptação para todo mundo, porque eu lembro de quando eu trabalhava direto com essas disciplinas, a maioria dos alunos que erravam o exercício errava na expansão em frações parciais. Era ali que eles erravam, porque eram muitos passos, muitas regrinhas diferentes e ali o pessoal se embananava. Teorema dos resíduos, a pessoa pode errar nas contas também? Pode, igual qualquer outro lugar. Só que o fato de ser uma regra só que vale para qualquer sistema, né, para qualquer solução, eu acho que faz bastante diferença, né, do que você ficar com uma pluralidade de métodos lá que, quando o aluno chega num ponto onde ele já sabe qual que é o método que ele deveria usar, o cara nesse nível ele já não está mais fazendo as coisas na mão. O cara nesse nível está resolvendo as coisas usando software, porque ele não vai gastar o tempo dele resolvendo coisas que ele já sabe que ele sabe fazer, né, que são triviais. Ele vai investir o tempo dele em outras coisas que ele já está trabalhando num nível mais alto. Pessoal, vou deixar vocês então com essas atividades aí. Verifiquem aí como foi feito no código. Se vocês observarem o exemplo que eu fiz aí no material, ele já é um dos exemplos das 2 aulas anteriores, ele já é uma convolução que foi feita, assim como uma EDO que também foi feita. Então, adaptem aí só para os outros exemplos que ainda não apareceram. Vocês vão ver que é bastante simples trabalhar com a transformada inversa de Laplace, né? Tanto se você for tirar no braço, pelo teorema dos resíduos, quanto se você for fazer os cálculos utilizando o toolbox simbólico do MATLAB. Beleza? Pessoal, Professor, pode... professor, pode agendar para antes de quarta-feira? Um atendimento? É. Não, se você tiver com dúvida agora, a gente tira agora, Marcílio. Só espera eu encerrar a gravação aqui que eu continuo falando com você, então. Não, pois é, por isso. É porque eu não tenho dúvida agora, mas eu sei que eu vou ter. Ah, não. Não, gente. Tem que esperar até sábado. Não. Tranquilo. Gente, quarta-feira tá marcado o PA, porque eu tenho que pôr em alguma hora. Então eu coloco o PA quarta-feira e eu nem sei se aquele PA quarta-feira ele realmente está atendendo bem algum aluno. Mas eu sou obrigado a colocar um horário e eu coloco quarta-feira, porque não tem como eu saber qual que são os horários de cada um de vocês, não daria para acertar. Só que eu atendo vocês a qualquer momento, pessoal. Se eu não estou dando aula, de uma forma geral, estou disponível para atender vocês. Então, obviamente que sábado e domingo eu não marco atendimento, mas de segunda-feira, das 8 da manhã até sexta-feira, às 5h30 da tarde, pessoal, quem precisar de atendimento é só me mandar um e-mail, que a gente agenda aí no melhor horário, de acordo com a minha disponibilidade e a disponibilidade de vocês. Então, não precisa esperar o PA. O PA é algo institucional, eu tenho que fazer o horário de PA, mas eu atendo tranquilamente fora do horário de PA, porque eu sei que ele choca o horário com muita gente. Beleza, professor. Então vai aí uma reclamação de aluno diretamente para o coordenador. Do quê? Esses PAs nunca atendem em termos de horário. Então, eu vou ser sincero, Marcílio, a maioria dos professores eu acho que tem uma postura similar à minha, porque o que acontece? A gente faz o horário de PA porque a gente tem que colocar um horário de PA, a gente precisa colocar isso no sistema acadêmico, então a gente está lá preenchendo, a gente entra lá para preencher no início de todo semestre. Aí as aulas já estão lá, o sistema já preencheu as aulas. E aí ele começa assim, que hora que você vai fazer manutenção de ensino? Manutenção de ensino é um horário de trabalho meu que eu não preciso estar aqui na UTFPR para fazer.
Tenho sim, posso fazer de qualquer lugar sem nenhum problema. Então a gente vai lá e preenche as manutenções de ensino, que é o horário que eu estou preparando aula. E aí depois ele já vai, PA. E aí o resto são as permanências, onde a gente está realizando todas as outras atividades, que pode ser aqui na UTFPR ou não. Mas as aulas e o PA a gente tem que estar aqui para atender vocês. E aí o que acontece? A maioria dos professores agenda o PA de acordo com como fica melhor para o cronograma de trabalho dele. Então, coloca o PA num dia que ele já sabe que ele está na UTFPR, que ele tem outros compromissos e tudo mais. Ajusta o PA de acordo com o horário do professor, porque é um exercício de futilidade tentar ajustar isso com o horário dos alunos. O único lugar que dá para fazer isso é no primeiro período. E no primeiro período todo mundo tem exatamente o mesmo horário, então todo mundo sabe exatamente onde ficam as janelas. E aí você coloca o PA naquela janela, fechou. Do segundo período em diante isso não existe mais, porque os alunos puxaram metade do segundo período, estão com o período inteiro, primeiro período inteiro para trás, e isso só fica cada vez mais convoluído conforme os semestres passam. Então é algo que não é possível de ser feito. Mas existe isso, da gente ter o horário reservado para atender. Eu sei que existe casos, não sei se tem dentro do nosso departamento, mas eu sei que existem casos sim, de professores que se recusam a atender fora do horário de PA. Mas quando isso acontece e o aluno traz a reclamação para o coordenador de curso, é feita uma checagem. O aluno tem aula durante o PA do professor? Tem. O aluno está indisponível no PA do professor. Então, se for aqui um dos colegas do departamento, eu iria conversar direto com ele, falar, só que o aluno tem aula no seu PA, então você vai ter que atender ele num outro horário, ter que combinar um horário alternativo para atender esse aluno. E se é de um outro departamento, isso é feito através do chefe dele no outro departamento. Mas não por isso que o aluno fica sem atendimento. É que realmente o PA é algo difícil. Quando vocês estão presenciais aqui, eu acho que a situação é até um pouco mais fácil, porque vocês estão circulando aqui, aí você vê que o professor está de bobeira no corredor, tomando um café ou contando uma piada sem graça. Que ele tá sentado ali. Você vê que ele está ali com um café na mão, contando uma história besta aí para os outros colegas, dando uma risadinha. Você já sabe que ele está livre, você chega nele e fala, professor, preciso de uma ajuda. E ele te ajuda. No regime remoto, esse trânsito se perdeu, né? E aí as coisas ficaram mais complicadas. Mas, gente, não chegou, não tem nem notícia de dificuldades aí de atendimento à comunidade acadêmica, dentro ou fora do horário de PA. É que a estruturação do PA mesmo, de princípio, ela já não dá um bom encaixe. Porque eu tô com 4 online aqui agora. Eu duvido que o horário dos 4 seja exatamente igual. Tipo assim, não é os 4 todos. Eu duvido que ele encontre 2 aqui que o horário seja exatamente igual. É muito difícil. Não, entendi. É porque normalmente eu tenho todos os PAs agendados, aí eu fico, quando surge a dúvida, eu vou lá olhar na minha agenda. Aí eu vejo que o PA tá lá do outro lado, eita caramba, só chegar lá e eu esqueço desse detalhe de poder agendar, entendeu? Mas não são todos os professores que deixaram claro que poderia agendar. Mas pode sim, viu? É igual eu falei, manda um e-mail, que tá todo mundo, pelo menos aqui no Daelne eu sei que tá todo mundo respondendo. Fora do Daelne é mais complicado, mas os professores da eletrônica estão respondendo e-mail sim, eu sei que todo dia o pessoal responde. Todo mundo, toda a experiência que eu tive, né, de EAD aqui, que surgiu alguma dúvida e tal, era por e-mail mesmo. Mandava e-mail, o professor respondia. O mais difícil era achar o e-mail do professor, que às vezes você olhava no Moodle, algum lugar, não achava o e-mail dele. A gente tem o site do curso, né? No site do curso a gente tem toda a lista de e-mails de todo mundo aqui, inclusive do professor temporário, a gente mantém isso publicado lá certinho. Tinha uma época que isso ficava na página da UTFPR, naquele portal antigo.
Eu não sei como é que está no portal novo. Eu vou dar uma conversada com o Lucas, que é ele que cuida do nosso portal, para manter isso lá, porque eu tenho percebido isso também. Às vezes os alunos, eles têm o link do professor, têm o Moodle, mas o professor apresenta lá o e-mail na aula inaugural, mas quando o aluno precisa mesmo contatar o professor, às vezes é uma novela para conseguir o e-mail do cara. Outro dia eu recebi o e-mail de uma colega de vocês, que ela já abriu o e-mail assim, falou, olha, eu acho que esse e-mail é do coordenador de curso de eletrônica, mas se não for, desculpa. Eu falei, nossa, cara, se tá nesse nível aqui, realmente tem um problema que a gente precisa endereçar. É, tinha aquele site, né, aquele do daelem.com.br, não sei se Ele existe. você usa. E eu lembro que quando eu tive aula com o Lucas, né, de introdução à engenharia, ele falou que estavam transferindo pro portal do próprio TF, né? Uhum. Mas não sei em que pé que anda também. É que a gente, Não uso muito, isso é tão importante. a gente sempre manteve o site próprio. O site próprio ele ajudava muito quando a gente fazia os PIs. Porque o portal da UTFPR a gente tem várias restrições de que tipo de material a gente consegue pôr lá e o que fazer. Então as inscrições do PI, por exemplo, sempre foi feita online e sempre foi feita nesse outro portal que a gente controla 100%. Então muitas coisas estão lá, porque é prático para a gente colocar lá. Porque nos sistemas da UTFPR a gente tem várias restrições, sabe? Ah, não pode colocar formulário, não pode fazer isso, aquilo. E aí a gente fala, mas aí não resolve nada do nosso problema. Gente, então por hoje vai ser isso. Deixa eu encerrar aqui a gravação. Obrigado aí pela presença. Depois eu procuro aí, professor. Desculpa, Marcelo, não entendi? Tá, então depois eu procuro o senhor. Não, se você quiser continuar aí, a gente conversa. Só deixa eu interromper a gravação aqui. A gente vai ter uma provinha agora. Eu tô preocupado. Não, beleza então, a gente se fala outra oportunidade. Pessoal, então boa prova para quem for fazer prova aí, bom descanso e até semana que vem. Professor, só tirar